Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queridos, graça e paz, que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sei que para alguns será bom dia, para outros boa noite e quiçá para alguns outros de madrugada. Mas o fato é que eu quero dar a você as boas-vindas ao nosso Clube do Pão de Deus. Seja bem-vindo, nós temos uma palavra de Deus para compartilhar. O nosso tema é uma fé explosiva, mas de pouca duração. Mateus 14, verso 22 em diante, diz a palavra do Eterno. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Verso 24. Entretanto o barco, que barco? Aquele que Jesus mandou que os discípulos entrassem e fossem na frente dele para o outro lado. E diz o verso 24. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado, balançado, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. E uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração, enquanto eu estudava esse texto, é que quando os discípulos entraram no barco e saíram, não havia vento contrário. Logo, como eu preguei aqui há uns anos atrás, uma série, olhe para o seu irmão e diga: não reclame, não murmure. Os ventos contrários sempre chegam ou sempre começam quando nós estamos no meio. Normalmente não é no início e muito menos no final, mas é no meio. Mas fique tranquilo. 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Aleluia. E os discípulos, verso 26, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrorizados. Eu estou usando a linguagem de hoje na versão internacional, mas há versões que dizem que os discípulos ficaram tão atemorizados, porque eu creio que Jesus está andando sobre as águas e ele está envolto pela glória de Deus. E quando eles olham e veem, não sei se era uma luz, que a Bíblia não diz que a glória de Deus é uma luz, essa é uma tradução para o nosso melhor entendimento. Diz o texto que eles chegaram a pensar: é um fantasma. Diz o texto, eles ficaram aterrorizados, exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, se és Jesus. E ele aqui está tentando ensinar para mim e para você o que, pastor? Não importa o nome do seu milagre. Se você está dependendo de Jesus, você pode descansar
que você vai viver o sobrenatural. Por isso Pedro diz: se és tu mesmo, manda-me e ter contigo por sobre as águas. Verso 29. E ele quem? Jesus, disse: vem. Ah, meu Deus. Olha para o seu irmão e diga: durante anos, nós só enxergávamos essa expressão, esta palavra, como uma falha de Pedro. Mas isso é profético. Olha para o teu irmão e diga: isto é profético. Pergunte-me por quê. Porque Jesus queria que eu e você agora, no século 21, entendêssemos exatamente isso. Estenda uma das mãos e receba. Se você está afundando em alguma área da sua vida, grita por socorro, porque Ele vai te socorrer. Se você está afundando, grite. Não fique calado. Venha receber a cura total na terça das causas impossíveis. 12 semanas recebendo cura total para fazer acontecer. Faz acontecer. Terça das causas impossíveis. Nesta terça, 7 da noite. Direção: Pastor Marcos Gregório. Ministério Apacentar em Nova Iguaçu. Avenida Getúlio de Moura 452 Centro. 2016. Ano de fazer acontecer. Acesse apacentar.org. Imperdível. Campanha da restituição em dobro. Deus quer nos restituir em dobro. Em Isaías 42:22 diz: esse é um povo saqueado e roubado, e não há quem clame: restitui, Senhor. Toda quinta-feira, 7 da noite, restitui, Senhor. Ministério Apacentar em Nova Iguaçu, Avenida Getúlio de Moura, 452 Centro.